Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, segunda-feira, 25 de janeiro de 2021, iniciando mais uma semana e já inicio louvando a Deus por você que nos escuta neste canal de comunicação, de evangelização. Peço a você que divulgue este áudio nos seus contatos, que deixe o seu comentário, que faça deste momento um momento de oração. E também partilho com você a alegria de no sábado passado, dia 23, na capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um mutirão dos homens lá, os pedreiros, motivado por outros, Luiz Walter e tantos outros, Carlúcio, Edson e tantos outros pedreiros que estavam lá construindo a capela onde vamos ter por padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já temos a capelinha, a casinha, mas agora construindo uma capela maior. E o segundo final de semana de mutirão, o nosso agradecimento a esses homens que lá estiveram o dia inteiro, auxiliado pelas mulheres, fazendo a comida para o almoço partilhado, e assim é a vida de comunidade. Hoje, segunda-feira, dia 25, é dia do carteiro. Também nós temos a memória dos santos. Hoje nós fazemos memória da conversão de São Paulo, apóstolo. Também hoje, a fundação, na data de hoje, em 1554, é a fundação da cidade de São Paulo. Na data de hoje, em 1524, partem da Espanha os 12 apóstolos do México. Também o anúncio, na data de hoje, em 1959, o anúncio do concílio por João 23, E na data de hoje, em 1663, é a criação dos Correios no Brasil, que por sinal está em processo de privatização. Vamos, portanto, nesta segunda-feira, nos preparar para escutar o evangelho de hoje. E antes, porém, eu pergunto a você, o que motiva você? Quais foram as suas motivações para se levantar da sua cama, da sua rede no dia de hoje e começar as atividades, a retornar às suas atividades, seja elas quais forem, ou fora do seu lar, ou na sua casa, um trabalho pessoal, público ou privado? Quais as motivações? O que motivam você a iniciar cada dia a sua vida? É importante nós sabermos daquilo que nos motiva, para saber se de fato as motivações da nossa vida estão em coerência com a nossa fé. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 16, os versículos do 15 ao 18, que diz: Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste tempo de pandemia e de tantas outras doenças, nós que temos próximo ou distante experiências de pessoas da nossa família ou ligado a nós, o nosso ciclo de amizade, que adoeceram ou estão doentes ou até que já morreram, quando nós escutamos este evangelho, nós percebemos que nos falta fé, nos falta atitude de fé na nossa vida para que de fato as promessas de Jesus se cumpram em cada um de nós. Jesus envia os discípulos como ele próprio foi enviado. A fonte da missão é o Pai, na sua misericórdia sem limites, por todos os seus filhos. O Filho é o primeiro enviado, porque o ama e conhece. Depois dele, são enviados por ele e com ele aqueles que o reconheceram como irmãos. A igreja é apostólica, porque é chamada a continuar a obra de Jesus, que com a missão dos 12 a Israel e a dos 72 a todos os povos, constitui uma única missão. Através desta missão una e ao mesmo tempo múltipla do único Senhor, ele se torna um em toda a terra, como lá em Zacarias 14:9 vai nos lembrar. E seu nome é santificado em todos os povos, como também em Ezequiel 36:23 vai nos lembrar.
O primeiro evangelho mostra desta maneira sua preocupação com a unidade e a totalidade da missão. Preocupações estas, unidade e totalidade da missão, que mais do que nunca deve ser trabalhado, cultivado por cada um de nós. Nós que nos dizemos cristãos e somos tantos e tão divididos em denominações religiosas e mesmo dentro da mesma igreja, quantas divisões de pensamentos. Pessoas que nos dizemos cristãos, nos comportando, apoiando atitudes totalmente contrárias àquilo que Jesus nos diz no Evangelho. Quantos de nós nos dizemos cristãos, mas não temos o carinho, a atenção, a dedicação especial aos pobres, aos excluídos, aos marginalizados da sociedade? Tantas vezes somos nós que completamos o coro dos que excluem, marginalizam e oprimem estes nossos irmãos, que, como nos ensina a palavra, foram os queridos por Deus, os amados por Deus em primeiro lugar. Quantos de nós nos dizemos cristãos, mas mesmo assim não só temos comportamentos, mas concordamos e apoiamos comportamentos que vão contra a vida, de violência, de agressão, de morte, e assim vamos nos tornando ou nos fazendo mais distante daquilo que nos ensina Jesus. Portanto, a preocupação, e não só a preocupação, agir para que de fato a unidade e a totalidade da missão se cumpra. A missão nasce do amor do Pai por todos os seus filhos e termina no amor dos filhos pelo Pai e entre si. A missão se alarga e se expande no horizonte cada vez mais amplo, até abarcar os últimos confins da terra e os últimos filhos de Deus. As condições da missão dos 72, como a dos 12, que podemos também escutar em Lucas 9, do 1 ao 6, são as mesmas as de Jesus. É o desejo de escolher a pobreza, a insensatez e a loucura da cruz para se assemelhar ao Senhor amado. Esta semelhança é já a missão, e sem ela não existe missão. A caminhada do discípulo é a mesma do mestre, abandonado de todo vínculo e renuncia a toda posse para viver do dom do reino. Esta pobreza é a carta de identidade da igreja, que deve ter os mesmos traços de quem a enviou. A humildade, a pobreza, a simplicidade, a pequenez. Eficiência humana e eficácia no Evangelho são, na verdade, inversamente proporcionais. A primeira, eficiência humana, vem da humildade. A segunda, eficácia na vivência do Evangelho, essa vem da nossa dedicação a vivermos ou a nos despojarmos, a nos deixarmos de lado, desprendermos das vaidades. A primeira, a eficiência humana, vem da riqueza espiritual, em que nós nos colocamos e nos deixamos cada vez mais encher de Deus. A segunda, da pobreza, da experiência da pobreza. Não apenas a pobreza de espírito, mas a pobreza mesmo no sentido de saber nos desprender. Não nos deixar conduzir pelos desejos de posse, de ter, ou nos anestesiar com as coisas materiais que temos. A primeira vem da simplicidade. A simplicidade que nos faz cada vez mais eficientes de forma humana, de forma em que, como humanos, como pessoas que somos, nós trabalhemos a unidade e a totalidade do Evangelho. Ela vem da pequenez, do reconhecimento de que o Senhor é nosso Deus. Por isso, suplicamos ao Pai que nós sejamos capazes de cultivar cada vez mais essa eficiência humana na identidade ou unidade dos irmãos e na evangelização. Para que isso aconteça, é preciso que você cada vez se conheça mais e mais e se coloque à disposição do Evangelho de Nosso Senhor. Lembrando a você que hoje, segunda-feira, às 18 horas, temos um salão social à Santa Missa. Missa rápida, 18 às 18h30, venha participar conosco. Às 19 horas, o terço das mulheres. Então, as mulheres que já vêm para a missa, já ficam para o terço. Aquelas que não vêm, podem ir para a missa, podem depois virem para a missa aqui no salão social. Lembrando a você que todos os dias nós estamos tendo esta missa para facilitar a nossa participação na Eucaristia e a nossa identidade melhor com o Senhor. Por isso, que você, meu irmão, minha irmã,
queira cada vez mais ser capaz de se desprender de todas as coisas que são pesos na sua vida. Ame aqueles que ainda não sabem amar. Perdoe aqueles que ainda não sabem perdoar. Assim, nós construiremos uma sociedade verdadeiramente cristã. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.